Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o nosso programa Personagens Bíblicos, que anunciamos aqui de forma semanal nos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata. Nós estamos em uma série de programas onde estamos abordando aspectos históricos, proféticos, doutrinários sobre os 12 filhos de Jacó e, consequentemente, também as 12 tribos de Israel. E hoje nós vamos dar continuidade a esse programa, a esta série, abordando esses aspectos sobre Zebulon e a tribo de Zebulon. Queremos deixar um texto aqui, base para o nosso estudo, que está em Gênesis capítulo 30, verso 19. E eu convido a você que está em casa, nos acompanhando, para que também possa participar da leitura desse texto. Diz assim: E Léia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. E disse Léia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou o seu nome Zebulon. Zebulon significa, dentre algumas traduções, habitação ou morada. Está aqui conosco à mesa o pastor Tiago Silva, que vai apresentar para nós alguns aspectos introdutórios sobre o nome Zebulon. Pastor Tiago, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Marcos. Estendemos esta saudação ao nosso amigo, senhor e a senhora, que estão conectados conosco através das multiplataformas da Igreja Cristã Maranata. Como o pastor Marcos ele menciona, Zebulon, a tradução, ela remete à habitação, morada ou exaltação, indicando de fato uma posição de influência e de estabilidade. E quando Léia ela declara o que nós lemos em Gênesis 30, capítulo 30, verso 20, de forma bem resumida aqui, dizendo: Deus me deu uma boa dádiva. Léia, ela reconhece que a bênção, ela vinha de Deus. Ela não vinha do esforço humano. E Léia, na palavra, ela nos mostra toda a narrativa em torno de Léia, Jacó, nos mostra que Léia, de forma constante, ela buscava por aceitação. Mas nesse momento em que ela profere essas palavras, ela deixa de olhar para Jacó como um homem ou como uma mulher que estava ali buscando aceitação diante de provas, medindo talvez forças com a vida, das circunstâncias que ela vivia, e ela passa então a olhar para o alto. E nós já iniciamos dizendo: é do alto que vem o nosso socorro. Quando ela olha para o alto, ela reconhece que a herança dos filhos, aquela herança que ela estava vivendo, ali fazendo menção de Zebulon, o seu filho, não era fruto da carne apenas. Ou não era fruto da carne, podemos dizer, mas era uma dádiva celestial. Era uma bênção de Deus. Ela reconhece, então, a soberania do Senhor. Ela reconhece que Deus estava dando a ela uma dádiva e que estava ali se cumprindo na vida dela uma profecia. E os filhos, pastor Tiago, a palavra nos fala que são herança do Senhor. São herança do Senhor. A vida, ela só é possível pela ação divina, a ação de Deus, Isso aí, o Espírito Santo, ele tem nos mostrado isso hoje, E eu gostaria de fazer menção, Marcos, num texto que está em Tiago, capítulo 1, 17, que diz assim: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito, ele vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Profundo esse texto. É um texto profundo e que fala de forma extraordinária aos nossos corações, porque ele afirma, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto. Ou seja, o homem ele não tem interferência e não tem capacidade de interferir na boa dádiva. E Zebulon, naquele momento, os filhos, como o Senhor bem coloca, que são herança do Senhor, são uma boa dádiva, eles vêm do alto. E essa boa dádiva também, ela aparece ali quando Jacó vai profetizar sobre a tribo de Zebulon. Lá em Gênesis 49, verso 13, a Bíblia nos fala que Zebulon habitará no porto dos mares, e será como o porto dos navios, e o seu termo será em Sidom. Então nós vemos a posição estratégica que a tribo foi colocada em uma região portuária,
mostrando que o porto é um lugar de chegada e partida, apontando para o abrigo e o descanso. Então nós vemos profeticamente o posicionamento da igreja em meio a esse mundo agitado que aí está. A igreja ela está posicionada em um lugar onde o Espírito Santo tem nos deixado lugar de descanso para a alma, abrigo seguro, mas também um lugar de oportunidades, porque aquela região ali, diz a palavra, que ficava junto ao termo de Sidom, e nós sabemos que Sidom, melhor dizendo, era uma cidade fenícia, ao norte de Israel, à costa do mar Mediterrâneo. Então era agora a oportunidade para que eles pudessem chegar aos gentios. Nós vemos hoje a posição da igreja em anunciar o Evangelho, em pregar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem essa palavra que um dia mudou as nossas vidas. Me lembrei daquele texto, pastor Tiago: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É interessante que dentro desse ide, né, dentro desse movimento de partida, de chegada, nós vamos observar que mais uma vez Moisés ele entra em cena, né, proferindo palavras de bênção. Né? Existe um capítulo que menciona a bênção de Moisés sobre as tribos, né, que está lá em Deuteronômio, capítulo 33, verso 18 e 19, que diz assim: e de Zebulon disse: rejubila-te, Zebulon, na tua saída, e nas tuas tendas haverá abundância, e chamarás os povos à montanha. Historicamente, Moisés ele estava próximo da sua partida, né? E a palavra fala que ele reúne as tribos e transmite a elas palavras de bênção. E para a tribo de Zebulon, ele transmite justamente essa palavra, iniciando com o seguinte contexto: rejubila-te, Zebulon, na tua saída. E a saída, ela nos mostra, nos fala de movimento, de missão, do id, né? O id que o senhor bem coloca na sua fala anterior. Né? E Zebulon, geograficamente, ele estava, como se disse, próximo ao mar, aberto ao mar, ao trânsito das nações. E profeticamente, nós falamos historicamente, agora a gente fala profeticamente, né? Aponta para a igreja em ação neste mundo. Essa igreja, ela se movimenta no mundo. A igreja, ela não está parada, ela conhece, ela sabe que este mundo não é o seu lugar, nós estamos aqui de passagem, por essa razão nós estamos nos movimentando todos os dias, sem lamento, mas com júbilo e com alegria, porque nós levamos uma mensagem. Interessante, pastor Tiago, que um navio, quando ele está atracado e ele desatraca para seguir o seu fluxo natural, ele tem um rumo, ele tem um destino. Então a igreja ela está navegando por esse mundo, direcionada pelo Espírito Santo, mas nós temos um destino, que é chegar à eternidade, não é isso? E essa é a mensagem da igreja, a mensagem de vida eterna, né? Apontando justamente para o arrebatamento, né? Para a grande saída da noiva dessa terra, né? Onde ela vai se encontrar. O dia, a hora que nós chegaremos a esse porto seguro, que é a eternidade, a Canaã celestial, está na economia do Senhor, né? Somente o Pai que sabe o dia, né? Mas o importante, o interessante, é que quando Moisés ele se dirige à tribo de Zebulon, ele inicia, como nós falamos aqui, o seguinte: rejubila-te, Zebulon, na tua saída. E uma pergunta que nós fazemos nesse programa, né? Talvez de forma retórica: haverá maior júbilo do que quando a igreja for arrebatada desse mundo? Quando encontrar com o seu Senhor ou com o seu noivo nas nuvens, né? Um evento audível, um evento público e um evento que é anunciado pelos séculos e milênios. A igreja, ela aguarda esse momento. E será um momento de júbilo, de alegria, a saída da igreja dessa terra. Agora, a tribo de Zebulon, conforme mencionado aqui, ela estava em uma posição estratégica, daria caminhos para outros lugares, dimensões ainda maiores, e nós sabemos que muitas navegações, elas não são tranquilas, não é isso? Vem a tempestade, vem os momentos de ventos fortes, só que profeticamente falando, a igreja ela está nesse mundo, mas nós somos guardados e protegidos pelo Senhor.
texto nos fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, né? E os livra de todo o mal. Então as aflições, elas farão parte da nossa embarcação, só que a nossa fé, ela precisa estar firmada no Senhor. O interessante é que dentro dessa bênção, né, profetizada por Moisés, ele profetiza justamente isso, né? Prosperidade, crescimento e oportunidades, né? Provisão e a bênção do Senhor para a vida daquela tribo. E a igreja, ela vive isso. Ela vive a provisão, ela vive a prosperidade, ela vive o cuidado, o zelo do Senhor todos os dias. Veja bem, acordarmos já é resultado do zelo do Senhor. Nós não conseguimos dar um passo ou sequer fazer um movimento simples, que é inspirar e expirar sem o cuidado e sem viver o milagre do Senhor nas nossas vidas. E a igreja, assim como aquela tribo de Zebulon, que ela tinha uma posição estratégica, a igreja ela tem uma posição estratégica justamente para ser o sal da terra e a luz do mundo. É para impactar justamente as nações, impactar as gerações com a palavra e com a mensagem de arrebatamento, a mensagem da cruz, a mensagem que o Senhor Jesus nos deixou ali na cruz do Calvário com o seu sacrifício. E nós vamos observar dentro dessa discussão, seguindo, que Zebulon ele teve guerreiros. A tribo ela teve guerreiros que se destacaram, que são mencionados, por exemplo, no livro de Números, capítulo 1, verso 30, e no capítulo 2, verso 9, que destaca essa tribo entre os guerreiros de Israel. Homens, mulheres que estavam preparados para um serviço que era estratégico, mas não estavam preparados dentro da força humana ou com armas humanas. Eles estavam preparados de forma espiritual. E Zebulon ele representa justamente a igreja que trabalha com espírito de corpo, que trabalha debaixo de uma dependência do Senhor, que permanece firme na palavra, como temos mencionado aqui de forma constante, na palavra, na doutrina, que permanece na dependência do Espírito Santo e que acabam, de uma certa forma, exercendo uma interferência naqueles que estão ao nosso redor, de forma a evangelizar e anunciar essa mensagem, fazendo valer essa palavra, que a igreja é o sal da terra, a luz desse mundo. Eu vejo, pastor Tiago, também sobre a oportunidade que Deus nos dá para realizarmos a obra dentro desse posicionamento estratégico que Ele mesmo nos colocou. Porque a tribo de Zebulon, conforme falamos, eles estavam em uma posição estratégica e eles se destacaram. Hoje, como que nós vamos nos destacar de uma forma positiva? É fazendo aquilo que vem do Espírito Santo. É vivendo aquilo que nós cremos, é vivendo e anunciando a nossa experiência. Então, nós precisamos nos destacar como? Obedecendo às orientações do Senhor, buscando o Senhor e deixando o Espírito Santo agir, porque a palavra nos fala que na obra de Deus não é por força nem por violência, não é isso? Mas é pelo Espírito de Deus. Além disso, em Atos, a palavra do Senhor no livro de Atos, os apóstolos diz que nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E o que temos visto e ouvido nessa última hora é uma operação maravilhosa, extraordinária do Espírito Santo do Senhor. Dando continuidade, por exemplo, em Números 1:30, capítulo 1, verso 30, a palavra fala que Zebulon ele apresentou mais 57 mil guerreiros preparados para a batalha, mostrando que era uma tribo forte e pronta para lutar. No entanto, quando nós vemos Números 2:9, a gente vê que essa tribo ela marchou junto com Judá e Iscar, que eram outras tribos, e eles foram ali pelo lado oriental do arraial com a bandeira de Judá. Eles estendiam o estandarte de Judá. Só que nessa ocasião esse grupo ele já somava mais de 180 mil homens, e partiam na primeira marcha, que partiam na frente, um pelotão, ali uma infantaria que ia à frente, prontos para guerrear. E dentro de uma aplicação espiritual, Zebulon ele aponta, como já falamos aqui, mencionamos de forma recorrente, para a igreja como um exército, como o corpo de Cristo. A igreja debaixo de uma direção que carrega consigo uma bandeira, com uma organização, com uma identidade, e que está preparada não para uma guerra terrena, para uma guerra deste século, mas uma guerra espiritual,
conforme menciona a palavra do Senhor em Efésios 6,12. Né? Estar no Oriente é muito importante isso, né? Significa guardar o sol da justiça. Interessante que o senhor falou que eles carregavam a bandeira de Judá. Judá. E Jesus nós sabemos que era da tribo de Judá, né? É o leão da tribo de Judá. Então o que identifica a igreja é Jesus, é a palavra, é a doutrina. Por isso diz a Bíblia, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o segredo está em aguardar o sol da justiça. O segredo está em ser dependente do Senhor. Né? E essa igreja, a palavra ela também menciona que eles marchavam primeiro, né? Eles eram o primeiro pelotão que ia à frente, que é o papel da igreja, de estar à frente, de anunciar o Evangelho, né? De anunciar que Jesus ele vai voltar, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que haverá um arrebatamento. A palavra do Senhor em Números 1:30, já finalizando essa contextualização, diz: dos filhos de Zebulon foram contados 57.400 homens, né? Porém, quando há o espírito de corpo, Zebulon se junta com as outras tribos, esse número ele mais que triplica, né? Há uma multiplicação. E a igreja, quando ela está dentro do seu espírito de corpo, né? Corpo de Cristo, a igreja que ora, ela é vitoriosa, né? Um está enfermo, mas milhares oram para que haja resultado e que haja uma operação da parte do Senhor na vida. E o texto fala também, um texto da Bíblia fala que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Ou seja, quando o Espírito Santo ele age dentro de nós, a vida, a restauração, a salvação, a tudo aquilo que nós precisamos para alcançarmos as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Interessante que também essa tribo Zebulon, ela foi lembrada pelo Senhor lá no livro de Apocalipse. Entre lá os listados das 12 tribos de Israel, nós vamos ver lá a tribo de Zebulon, mostrando justamente a recompensa de Deus para aqueles que estão empenhados naquilo que é obra de Deus, aqueles que estão empenhados na realização daquilo que é profético, ou seja, daquilo que não vem da mente do homem, mas é uma operação do Espírito Santo de Deus no meio de um povo para a realização de uma obra. E quando nós vemos todo esse desfecho, né, pastor Marcos, vemos toda essa discussão em torno de Zebulon, nós vamos ver que, de fato, a sua mãe, quando fala que ela recebeu uma dádiva, ela estava certa, né? Essa tribo, ela foi uma dádiva, ela foi uma bênção do Senhor, viveu a multiplicação, ela viveu a dependência do Senhor, se tornou um porto seguro, era estrategicamente posicionada, e o nome do Senhor ele foi grandemente glorificado sobre essa tribo, e nós vemos justamente dentro dessa bênção que Moisés ele profere, né, para as tribos, a porção que ele separa e as palavras que ele destina para mencionar a respeito dessa tribo. E nós podemos até fechar esse programa falando que essa obra, na verdade, é um grande presente que Deus nos deu. Dádiva é algo que, sem merecermos, Ele nos deu. Isso se chama graça. Por isso que nós estamos aqui, porque esse presente só foi possível recebermos pelo amor dEle, demonstrado por nós na cruz do Calvário. Um amor que nós não temos palavra para mensurar. Né? Por isso que a palavra nos fala: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o maior presente que Deus pode nos dar é a salvação em Cristo Jesus, não é isso? Amém. Meus queridos, estamos chegando ao final de mais um programa. Queremos agradecer a você que está participando conosco ao longo de toda esta caminhada. E se por acaso você perdeu os episódios anteriores, é só acessar o canal do YouTube ali da Igreja Cristã Maranata, que todos os programas estão ali listados, para que você possa, na sua casa, aonde quer que você esteja, estudar, meditar na Palavra de Deus. E Deus com certeza continuará falando ao seu coração, porque nós sabemos que a Palavra de Deus ela é viva e eficaz. Que Deus possa nos abençoar. Desejamos assim a todos a paz do Senhor Jesus.